nos comentários. Legal. Eu tenho uma apresentação, se posso pegar o passador ali? Bom, então primeiro quero dar um bom dia para todos e todas vocês. Só para poder enxergar aqui, quero agradecer o convite em nome da gerente de projeto Sávia, quem trabalha no Ministério da Fazenda, com quem recebeu o convite. Eu trabalho pela FGV no Plano de Transformação Ecológica, e é interessante primeiro destacar a importância do Plano de Transformação Ecológica para o governo e para o Estado brasileiro, porque a gente tem visto diversos planos que esse governo tem implementado, que é a Nova Indústria Brasil, o Fundo Clima, e às vezes se perguntam qual que é a diferença entre esses planos, né? Eu acho que, num primeiro momento, cada um tem a sua visão estratégica dentro do Ministério, e o Plano de Transformação Ecológica é a visão financeira do Estado, como que a gente consegue colocar e alocar dentro das finanças públicas o modelo de sustentabilidade da agenda de governo brasileira, e isso é muito importante porque significa que a gente tem uma agenda. A gente não tem uma agenda estrangeira dentro do nosso país, não. O Brasil ele criou uma agenda de sustentabilidade, né? E isso casa muito com a Nova Indústria Brasil, que vem dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, isso é importante porque dentro de cada ministério a gente tem pessoas pensando na sustentabilidade e, principalmente, como que a gente pode fazer uma transição justa, inclusive popular. Eu vou passar por consensos para que a gente possa alinhar tudo isso. Primeiro, acho que espero que todos estejamos convencidos que a gente tem aumentado, né, o número de CO2 na atmosfera, e isso tem sido extremamente prejudicial, principalmente porque houve hoje um descasamento até do número de CO2 com a temperatura. Então, a gente tem um elevado índice de CO2, e isso tem aumentado as temperaturas e de uma forma muito mais volátil. A gente ouve, às vezes, de algumas pessoas, mas isso já aconteceu no passado, mas não com tanta volatilidade, não com tanta velocidade, e isso tem transformado, quem vê alguns estudos, essas pesquisas, um espiral muito permissivo para a sobrevida da humanidade. Então, o que a gente está discutindo aqui não é só sobre transição energética, é sobre a sobrevivência da raça humana. E, quando a gente olha quem são os causadores disso, e falando sobre transição energética, a gente olha que, na verdade, a gente tem que fazer uma transição totalmente diferente do que se foi feito. Porque a gente fala, olha, antes a gente usava carvão, depois a gente veio para o petróleo e agora a gente está indo para outras matrizes. Só que o que a gente fez até agora foram adicionalidades energéticas. O momento que se mais usou o petróleo no mundo foi esse ano e o ano passado. O momento que se mais usou o carvão no mundo tem sido esse ano e o ano passado. É porque a gente acabou, né, por uma questão como que eu posso dizer assim, do bem-estar social, utilizando mais energia. Então, para que a gente tenha um bem-estar social, a gente utiliza cada vez mais energia, e a gente tem adicionado com carvão, depois com petróleo e agora com outras fontes. E o que a gente precisa fazer é dar um turn nesse processo, ou seja, a gente precisa não só descarbonizar, mas especialmente desfossilizar, tirar os fósseis da matriz energética, para que a gente consiga mudar isso para renováveis. Então, a gente tem uma concepção que é, primeiro, vamos bloquear tudo que é fóssil e começar a diminuir os combustíveis fósseis dentro da nossa matriz, né? E a gente percebe que o Brasil, até nisso, ele é totalmente diferente, porque a gente já fez a lição de casa da transição energética. Hoje, o nosso grande problema é na parte do uso da terra. Antes da gente falar sobre isso, eu acho que é uma coisa que tem nesse painel, é que a crise climática ela é extremamente desigual. Ou seja, ela afeta os mais pobres. Quando a gente olha os desastres naturais, quando a gente olha a dificuldade de se captar recurso para que a gente possa fazer essa transição, ele impacta principalmente os países do sul global. E olhando um pouco para as nossas metas, missões e projeções, elas são extremamente desafiadoras e um pouco assustadoras, porque a cada ano que passa, a gente tem que cada vez mais diminuir o número de CO2 em emissão. E a gente tem um conceito que agora a gente tem desenvolvido as tecnologias que vão ajudar a gente a fazer esse processo de transição. Então, hoje, a gente tem vivido buscar quais são as tecnologias que vão fazer essa transição. Então, a gente tem olhado a corrida do ouro, né? A corrida do desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono, a corrida das matrizes renováveis, até a gente tem entrado numa nova pauta, que é como a gente usar CCUS, né? Que é conseguir capturar o carbono e colocar isso para dentro do solo. E a gente tem desenvolvido essas tecnologias agora, e existe uma tendência que o grande
turn da virada da transição energética vai acontecer ali por volta de 2035, quando a gente vai ter tecnologia suficiente para começar a fazer essa virada de chave. E falando um pouco sobre as NDCs, ou seja, os compromissos que o Brasil tem para fazer essa virada na transição energética, a gente tem grandes desafios, né? Por mais que a gente não emita tanto CO2, a gente tem um grande problema, e se você for olhar os grandes emissores de carbono do mundo, o Brasil está entre os 10, só que ele é o único dos 10 que ele não tem um problema do setor energético, ou seja, os 9 grandes países que têm grandes emissões de CO2, eles acabam sendo por conta do setor energético, e o Brasil é por conta do uso do solo. Ou seja, o nosso papel aqui é desmatar menos, ou se a gente pudesse zerar o desmatamento e também conseguir diminuir as emissões do uso agrícola. E aí a gente olha, falando agora de oportunidades, a gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, né? Que foi num boom demográfico que infelizmente a gente não aproveitou, mas o Brasil é tão abençoado por Deus que sempre a gente tem recursos naturais para poder explorar. E quando a gente olha para sol e vento, o Brasil é um dos maiores, né, países, e tanto que há pouco tempo o Brasil passou agora como o 6º maior gerador de energia solar do mundo. E isso é fundamental para que a gente possa também fazer essa virada. E isso é interessante porque a gente olha isso muito para um vetor de desenvolvimento econômico, ou seja, o Nordeste. O Nordeste é abençoado por ter todo esse desenvolvimento natural e a gente utilizar a energia como um vetor de crescimento econômico para que a gente consiga fazer essa virada. Aí, vou tentar passar rapidamente por alguns ganhos, né? O hidrogênio de baixo carbono também é uma excelente oportunidade para o Brasil, que eu vou comentar mais à frente. O papel do Estado brasileiro tem feito o Brasil tem feito seu papel, e eu acho que, em especial, eu coloquei aqui o diesel verde, mas quando a gente fala da agenda do Estado brasileiro, é porque é legal o hidrogênio, assim, é extremamente fundamental, a gente tem feito um trabalho muito forte em cima disso, mas é importante que a gente entenda também que o Brasil ele tem um grande potencial, que são os biocombustíveis, e a gente tem que valorizar. Quando a gente fala de biocombustíveis, a gente não está falando só de SAF, de diesel verde, mas a gente defender uma tecnologia que é nossa, que é o etanol, né? E um papel que a gente tem pensado é como que a gente incentiva o próprio brasileiro a usar mais etanol do que gasolina. Isso é importante porque a gente pode fazer o nosso papel nessa transição, que é basicamente abastecer o seu carro a etanol. E aí, bem rapidamente também, sobre minerais críticos, acho que eu não vou me alongar, mas o Brasil tem um papel fundamental porque ele tem grandes reservas de minerais e é extremamente estratégico porque, com essa mudança geopolítica, o Brasil ele passa a ser estratégico para Estados Unidos, Canadá, Austrália, porque quem dominou toda essa rota de minerais estratégicos foi a China. E aí esses países vão precisar do Brasil, principalmente para poder buscar os seus minerais. E aí eu vou falar rapidamente do plano de transformação ecológica, um pouco do como que funciona. A gente tem 6 eixos, onde a gente olha para o Estado brasileiro, finanças sustentáveis, onde a gente desenvolveu, por exemplo, o TFFF, que é uma forma de como a gente pode incentivar que o mundo possa preservar a Amazônia e deixar as florestas em pé. O adensamento tecnológico, utilizando tecnologia e o poder de compra do Estado para comprar novas tecnologias, para ter eficiência energética, bioeconomia, também a gente entra na parte de combustíveis, transição energética, que eu vou puxar um pouco a sardinha e falar mais à frente, mas economia circular, que sempre tem sido deixada de lado, mas como que a gente consegue fazer a circularidade, por exemplo, dos painéis solares? A gente fala muito de energia renovável, mas a gente já está criando um novo problema, da onde isso vai ser descartado, né? E, por fim, uma coisa que a Natália comentou, que é extremamente fundamental, que é a taxonomia. E não querendo me alugar, mas procurem sobre isso, mas a taxonomia é como que a gente consegue colocar critérios de sustentabilidade dentro das normas do governo brasileiro, dos quinais, né? Então, como que os quinais podem ser sustentáveis? Bom, aí vou passar rapidamente, mas o que a gente tem feito como entrega, né? Então, primeiro, a gente fez uma nova política, uma política assim, inovadora sobre hidrogênio de baixo carbono, onde a gente vai disponibilizar 18 bilhões para que a gente consiga viabilizar o hidrogênio de baixo carbono. Combustíveis do futuro, que foi uma agenda fundamental para que a gente pudesse assumir o protagonismo dos combustíveis, dos biocombustíveis. Aqui, o programa Mover,
que olhou para o programa antes, que era a Rota 2030, e como que a gente coloca a sustentabilidade, fazendo com que a gente consiga, com que os carros sejam mais eficientes, que eles utilizem biocombustíveis, e que também a gente sempre fala de adensamento da cadeia, que é o quê? Como que a gente utiliza tecnologia para investir em carros que possam ser de baixo carbono, né? Aí tem as debêntures incentivadas, que são as debêntures sustentáveis, onde a gente consegue agora disponibilizar crédito barato para que as empresas possam investir em políticas verdes. O mercado de carbono, que a gente tem visto que é fundamental, principalmente para o Brasil, nessa pequena janela de oportunidades, porque o mercado de carbono ele tem uma janela única de 20 a 30 anos, depois que todo mundo descarbonizar, provavelmente a gente vai ter que dar um novo uso para o mercado de carbono, mas a gente colocou isso na agenda e, principalmente, a gente tem visto o mundo se organizar no mercado global. A taxonomia, como eu comentei, a parte também de sustentabilidade ambiental. Eu vou passar rapidamente para não estourar o tempo aqui, mas eu quero me ater agora a 2 detalhes. Primeiro, eu acho que o grande papel da transição energética, a gente já viu as tecnologias, é como a gente financia tudo isso. O Estado brasileiro tem dinheiro? Não muito, né? Mas, principalmente quando a gente olha para os países do sul global, comparado aos países do norte global, se a gente for olhar investimentos para políticas de transição, se eu não me engano, 80% de todos os investimentos têm ido para o país do norte global e para a China, sendo que a gente viu ali que o impacto está no sul global, né? Os países da África e da América Latina. Então, como que a gente consegue atrair dinheiro para que o governo, o Estado brasileiro, consiga fazer isso e um dinheiro barato? E a gente criou uma plataforma chamada BIP, onde a gente já tem alguns projetos né, de empresas para que a gente possa financiar esses projetos, porque a gente sabe que a taxa de juros brasileira ainda é muito alta e que, se a gente conseguir captar dinheiro estrangeiro com baixas taxas de juros, a gente consegue financiar esses projetos. E, por fim, para quem tem interesse em ajudar a gente, porque eu acho que uma coisa muito importante desse governo tem sido a participação popular. Tudo que a gente faz, a gente abre uma tomada de subsídio, uma chamada pública, para que vocês possam ajudar o governo a fazer essa transição energética. E a gente está com uma chamada aberta para que vocês possam nos ajudar a dar ideias de como a gente pode criar esses mecanismos de desenvolvimento, que são não só os benefícios, como eu falei, do leilão, mas também os incentivos para que a gente possa desenvolver a indústria do hidrogênio de baixo carbono. E é isso. Eu acho que quando a gente fala do plano de transformação ecológica, não é só do Ministério da Fazenda, isso é um pacto global entre os agentes federativos, porque a gente acredita muito que a transição energética ela só é possível se todos nós da sociedade civil nos unirmos por essa causa. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado, Luiz. Bom, parabéns primeiro pela apresentação dos dois, Natália, Luiz, foi excelente. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente debater, né? Começando ali pela Natália. Natália, como que você enxerga? A gente tem diversos atores aí, né? A gente está falando de transição energética, a gente tem envolvimento do governo, a gente tem o envolvimento da sociedade civil, né? Como é que você vê das empresas, das corporações? Como você vê o papel de organizações como a GIZ, de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, institutos, fundações, nessa transição energética? Eles funcionariam como uma ponte entre o setor público e privado? Quais as outras possibilidades de atuação dessas organizações? Excelente pergunta, porque eu acho que muito do que se espera da transição energética justa e inclusiva deve considerar também as diferentes formas de se comunicar, quais são as relevâncias e quais são as prioridades de cada grupo, né? Não tem como a gente querer implementar, por exemplo, um painel de energia solar numa favela se a favela não tiver o interesse naquilo, né? Você tem questões ali que são... Se não tiver um grupo, pelo menos, né, que seja interessado em promover essa mudança ali internamente. Então, eu acho que o papel de todas as instituições, né, seja do setor público, privado e da sociedade civil, é principalmente ouvir as demandas locais. Sem ouvir as demandas locais, não tem como fazer nenhum tipo de implementação que seja duradoura, porque, do contrário, é muito impositiva, então não tem como ter sustentabilidade no sentido mais
original da palavra, né? Sem ser necessariamente conectada ao âmbito ambiental, mas sim de perdurar durante um bom tempo. E aí, no caso de agências de cooperação, que é, né, como a GIZ, que, para quem não sabe, é uma agência, uma empresa, né, alemã, que tem como principal objetivo implementar acordos que são feitos bilateralmente entre Brasil e Alemanha. Então, a agência funciona como uma executora de projetos no âmbito nacional, né? Então, está presente em vários países. E, no Brasil, eu acho que tem muito esse cuidado de ouvir a população local, de estar em parceria com quem está nas localidades e também de executar com os parceiros e entendendo a necessidade de levar em consideração o que é prioridade para o Brasil, né? Então, ouvir do Luiz que tem esse planejamento com relação ao como se tornar mais sustentável, como fazer com que os projetos sejam mais viabilizados, é fundamental para que também venha a ter esse intercâmbio a partir da Alemanha. Então, eu acho que é isso, trazer essa perspectiva de cooperação, né, entender quais que são as demandas locais, mas também trazer oportunidade de desenvolvimento a partir de uma perspectiva estrangeira. Perfeito. Só uma questão, você colocou bastante sobre a energia solar, né? Tem um ponto interessante. Há 17 anos atrás, quando eu comecei a atuar no setor elétrico, se falava já de energia solar, mas o custo dela era altíssimo. Então, era algo assim que a gente falava, não, energia solar é bacana, mas nunca vai passar, nunca vai ter um custo mais baixo que a hidrelétrica, né? Se achava à época, né? Não, o custo é muito alto. Então, essa é uma questão fundamental, né, quando você fala de transição energética, trazendo esses elementos da justiça. Por exemplo, imagina que naquele momento você resolvesse implementar, não, agora 50% da nossa matriz vai ser solar. O custo dessa energia seria impeditivo, né, para o governo, para a sociedade. Então, tem questões ali. E outra, boa parte da produção desses painéis e até as eólicas mesmo, né, era tudo de fora, a gente não tinha aqui dentro, não tinha criação de emprego aqui dentro, né? Então, você traz esses elementos aí também de justiça, de acesso, que hoje estão sendo bastante relacionados, integrados à transição energética, né? Vou deixar vocês à vontade para, se um quiser complementar, tá? Pode ficar à vontade. Em relação ao Luiz, eu queria falar, você falou sobre finanças sustentáveis, né? E eu queria te perguntar, Luiz, quais são os maiores desafios que você percebe para o financiamento de projetos para essa transformação ecológica, né? Com foco em conservação, em restauração ecológica também. Existem desafios ou esse financiamento já é plenamente acessível? Eu acho que é o maior desafio, né? Eu acho que a parte de financiar a transição energética é realmente o maior ponto de discussão, tanto que a gente olhou agora em Baku, na COP29, onde passou o projeto dos países do Norte financiarem 300 bilhões por ano, e foi totalmente rechaçado, porque a gente tem uma conta que, para que isso aconteça, a gente precisa ter, no mínimo, 1,3 trilhões. E a gente vive hoje um momento muito complicado, porque a gente sabe que provavelmente o próximo governo dos Estados Unidos não vai apoiar. Essa conta ficou para a Europa, que existe uma crise, né, econômica e política, onde eles também talvez não consigam fazer esse financiamento. O dinheiro vai vir da onde? Né? E aí eu acho que esse é o ponto atual. Mas falando sobre uma questão de linha histórica, é que o dinheiro ele existe, ou pelo menos existiu, mas ele nunca chegou. Então, quando a gente olha, né, assim, como que esses fundos internacionais, eles, infelizmente, por uma questão de compliance ou de dificuldade, eles demoram para que isso aconteça. Então, às vezes, é disponibilizado 1, 2, 3 bilhões de reais. Hoje, isso demora 1, 2, 3, 4 anos, se chega, né? Então, eu acho que, assim, do ponto do financiamento da transição energética, primeiro fazer o dinheiro chegar e encontrar quem vai financiar. Acho que esse é o ponto fundamental, porque a gente hoje, e aí eu vou falar muito mais de um ponto de vista pessoal, a gente vive uma questão que se o dinheiro está no norte e quem precisa dele é no sul, como que a gente força ou faz com que tanto a África quanto o Brasil realmente faça essa transição sem que haja dinheiro?
quando a gente olha para a Europa exigindo sustentabilidade nos produtos, é um certo protecionismo, né? Então, assim, até onde é realmente uma transição energética justa e até onde realmente esses instrumentos estão sendo utilizados de uma forma talvez mais de protecionismo, como realmente de colocar todo mundo junto para que isso aconteça. E o governo brasileiro tem feito um papel importantíssimo, porque a gente sediou o G20, e dentro do G20 a gente fez uma fala muito importante sobre como o dinheiro chega para esses países. A gente vai sediar a COP30 com um grande desafio, dentro dos desafios postos, porque a gente vai ter que renegociar várias coisas que não aconteceram na COP29, e algo que ninguém está falando, mas extremamente importante, que é o BRICS. Né? A gente vai sediar o BRICS no próximo ano, e eu acredito que o dinheiro ele pode vir daí. Né, dessa corrente, onde, se a gente juntar o Sul Global, talvez a gente consiga financiar muito mais recurso do que o modelo que está posto aqui hoje. Excelente, Luiz. Continuando com você, aproveitando o gancho, então tem o desafio do financiamento. Agora, recebido, né? Recebemos o dinheiro, estamos com o dinheiro, temos os recursos necessários. O plano prevê também questões relacionadas a como executar, como monitorar, e eu acho que esse é sempre um desafio quando a gente fala de questões socioambientais, como tangibilizar esses ganhos. Perfeito. O plano de transformação ecológica, a gente tem desenvolvido ele exatamente para isso. Provavelmente nos próximos 4, 6 meses a gente vai lançar a plataforma do plano de transformação ecológica. Isso já existe, a gente faz os nossos controles internos dentro dessas políticas públicas, então os impactos que estão sendo gerados com as políticas que foram feitas e anteriormente aprovadas. Então, por exemplo, as debêntures verdes, a gente já tem, se eu não me engano, 4 bilhões de reais que já foram investidos, onde a gente monitora quais são os impactos que estão sendo realizados, mas é tudo muito novo ainda, né? Então, assim, a gente tem a previsibilidade, a gente tem desenvolvido as ferramentas e instrumentos, mas acho que a grande questão é a gente não estar, a gente estar aberto ao novo, porque, por exemplo, todas as políticas que estão sendo criadas agora, elas são extremamente novas, até para o governo e para o Estado brasileiro. Quando a gente cria o leilão do REHIDRO, na verdade, a gente está criando isso agora, a gente até que tem que convencer o próprio governo, porque a gente vai chegar para o governo, né, para a Receita Federal especialmente, e falar assim, olha, a gente vai fazer um leilão onde vai ganhar quem é o mais sustentável e com um preço melhor. Mas espera aí, o leilão não é do menor preço, né? A gente não conhece o leilão do menor preço, não, mas a gente vai fazer o leilão do mais sustentável também, porque tem que ganhar, não é só quem é mais barato, mas é também quem contribui mais. E como que a gente cria isso? Não existe instrumento. Mas eu acho que se a gente tem criado novos mercados, se a gente está falando de novas tecnologias, a gente tem que criar novos instrumentos. A gente não pode ter medo. Acho que as ferramentas do passado, elas não resolvem os problemas do futuro. E eu acho que o papel do Estado exatamente tem sido esse, né? De como a gente cria novas oportunidades com responsabilidade, não deixando ninguém para trás, mas sem medo de fazer com que o novo ele se torne realidade para o governo brasileiro. Então, sim, o PTE ele é o monitoramento, principalmente financeiro e econômico, para saber até aonde a gente está colocando dinheiro. Isso está voltando? Né? Porque a gente tem algumas outras políticas que não foram avaliadas. Quando a gente fala de subsídio, a gente não consegue tirar depois. Né? Então, existem vários subsídios que foram postos em tecnologias que hoje já estão extremamente maduras, que, por uma questão de sociedade, é difícil de voltar para trás. Né? E a gente não quer isso que aconteça novamente. Então, eu acredito que o nosso monitoramento de impacto é principalmente com a responsabilidade do dinheiro do contribuinte em como a gente conseguir fazer com que a gente faça essa transição, principalmente fazendo com que as pessoas que mais precisam, elas tenham acesso à energia limpa, barata e segura. Ralf, eu queria pedir para você dar uma oportunidade para ver se tem alguma pergunta do público presente e do remoto, ok? Maravilha. Então, por favor, pessoal, tem algum questionamento, alguma contribuição? Tem alguma pergunta no YouTube, gente? Enquanto vocês vão buscando a pergunta no YouTube, vou voltar aqui com a Natália. Natália, bom, dito tudo isso, quais desafios você enxerga como os maiores aí para a gente avançar efetivamente nessa transição
justa e inclusiva? Acho que antes de ir para a pergunta, eu queria complementar só o que o Luiz falou, porque dentro do que eu enxergo e do que eu acabo acompanhando nas cooperações internacionais e também com uma perspectiva mais globalizada, pensar que é isso, realmente a questão do financiamento é muito difícil, né? No sentido de que a gente precisa, enquanto Brasil, de cooperações para poder desenvolver e executar. Um grande exemplo disso foi que parte de um projeto que se chama H2 Brasil, que foi implementado pela GIZ, recebeu um aporte de 34 milhões de euros no Brasil para poder fazer uma série de projetos voltados principalmente para a implementação de projetos pilotos, ou seja, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de hidrogênio, e que, se não tivesse vindo de uma agência internacional, possivelmente a gente demoraria mais, enquanto país, para desenvolver esses exemplos, porque é um aporte muito grande. E, óbvio, que, dentro das cooperações, tem os acordos que têm interesse tanto para o Brasil quanto para o país que está sendo cooperado, mas eu acho que isso traz uma perspectiva também de como é relevante a gente manter a nossa diplomacia bem vista, né? Eu acho que a questão ambiental no Brasil é isso, é um país com muitos recursos, com muita riqueza, com muita disponibilidade de terra e de biodiversidade, mas, no entanto, a gente precisa preservar isso, né? E aproveitar de tecnologias para poder usar de uma forma mais eficiente e menos impactante. Então, eu vejo que cooperações internacionais, num todo, são muito fundamentais para trazerem essa perspectiva de, inclusive, maior segurança, maior uso de tecnologia, porque, do contrário, a gente ainda tem... Eu acho que a gente está num caminho muito melhor, principalmente com as novas perspectivas e novos programas que estão sendo implementados a partir do governo federal, mas eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Então, eu acho que, em relação aos desafios, a gente está numa grande bolha, né, em que se fala sobre sustentabilidade, e a gente está, na verdade, rompendo essa bolha no momento. Enquanto cientista ambiental, eu vejo essa progressão de como a temática de sustentabilidade e meio ambiente tem tomado a sua devida importância. Mas eu acho que o grande desafio, para além de desmistificar o que é transição energética, o que é transição energética justa, inclusiva e como implementar, tem toda uma questão também de como fazer com que a gente consiga desenvolver os mercados para continuar implementando tecnologias. Como desenvolver mecanismos em que a gente consiga ter mão de obra local, desenvolver uma indústria que seja nacional para poder aprimorar a exportação, ampliar a exportação. Então, eu acho que o grande desafio, para além do financiamento, é também um compromisso de fazer com que as políticas sejam implementadas e que tenha maior regulação para que efetivamente seja desenvolvido novos mercados. Ralph. Só para contribuir rapidamente, quanto à questão do desafio da transição energética, a gente tem uma política também brasileira, né, estou aqui para valorizar, que é o Luz para Todos, que é uma política fantástica e um modelo para o mundo de como a gente consegue levar energia às pessoas de zonas isoladas. E agora, foi essa semana passada, que a gente divulgou o investimento maior, principalmente porque, quando a gente fala de zonas isoladas, ainda a gente tem muita a questão do problema do diesel, né? Então, a energia que chega lá, ela ainda não é limpa. Então, como que a gente consegue transformar isso em limpa? Aí vem com investimentos em baterias, em energias renováveis. E a gente tem que entender que, quando a gente fala de a energia chegar, a gente, às vezes, não vai usar os mesmos vetores energéticos. Então, muitas vezes não vai ser gerar energia através de uma hidráulica para que a coisa chegue lá, né? Às vezes, a gente tem que fazer combinações, por exemplo, com diesel verde, com SAF, tem se falado até agora com pequenas usinas nucleares, né, que eu acho uma grande sacada, porque às vezes a gente acha que energia nuclear é fazer bomba. Pelo contrário, né, junto com a energia nuclear vem tecnologia, vem adensamento. Então, é importante que a gente tire um pouco essa característica. Então, acho que, quando a gente pensa em transição energética, qual que é a energia que consegue chegar lá,
né? Esse é o principal, porque hoje o Brasil, se eu não me engano, são 95% das pessoas que têm acesso à energia, mas a gente tem 5%. Quando a gente fala de 5% do Brasil, a gente está falando de 1 milhão de pessoas, é muita gente, né? Tem estado, muitas vezes, que não tem isso, né? Então, eu acho que é importante, quando a gente pensa em chegar para todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a entender, né? Como que a gente consegue chegar para essas pessoas barato, seguro e acessível, né? Ralf, eu queria pedir para você conduzir o encerramento, né? Eu sei que está maravilhoso, está todo mundo empolgado aí, todo mundo querendo mais, mas a gente tem muito mais, então, tá bom? Por favor. Perfeito, Adolfo. Então, vou pedir para vocês fazerem, e Natália, depois Luiz, fazerem uma fala final para a gente fazer o encerramento, tá bom? É um desafio, né? Tentar... É porque são muitas frentes. Acho que a transição energética justa e inclusiva não é uma temática simples de se desenvolver. Demanda muita capacidade técnica, demanda muito conhecimento, articulação, vontade, financiamento, enfim. E, além de tudo, demanda também muita sensibilidade, porque, num todo, a gente está aqui no auditório com luz, né, no capital do Brasil, e somos privilegiados por não ter tanto acesso, na verdade, à ausência da falta de energia. Eu acho que isso é primordial, assim, para além de incluir as pessoas no processo da transição energética, trazendo emprego, capacitação. A gente precisa, inclusive, pensar na questão do acesso, porque, quando a gente pensa na ausência de energia, o impacto é tremendo. Então, mas a gente aqui tem muito pouco acesso a qual é o impacto que pode ser feito por isso. E eu estou fazendo esse balanço porque agora eu estou também atuando na área de mobilidade elétrica, então eu venho do meu universo de energia com o universo de mobilidade, e eu vejo que, como a mobilidade, o impacto é muito mais fácil de ser percebido, porque está todo mundo se movimentando pela cidade. Mas quando falta o acesso a um transporte público, ou a gente não consegue usar um carro, ou o aplicativo demorou um pouco mais de tempo, o impacto é direto, a gente percebe isso de uma forma muito simples. Mas a energia não. A energia, a gente tem pouco acesso à falta dela. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender o que as pessoas passam quando não têm acesso justo à energia, não têm um acesso justo à energia, mas também acesso a fontes de energia limpa, no caso de pessoas que usam, né, carvão, madeira, ainda para poder cozinhar. Então, é isso, ter uma perspectiva bem complexa de como conseguir esgotar esse tema, e que eu acho que a gente não vai demorar bastante tempo aí para poder conseguir efetivamente atender todo mundo. Mas é isso. Muito obrigada. Bom, primeiro, se possível, usem etanol, né? Vou começar fazendo o papel da descarbonização. E eu acredito que a gente retomar o orgulho de ser brasileiro é importante, porque essa pauta da transição energética, ela é nossa, e ela é muito cara para que a gente possa mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para isso. E eu acho que não só preparado, mas a gente tem a oportunidade de mostrar para o mundo como se fazer a transição energética justa, inclusive popular. A gente, como eu disse, viveu o G20, vai viver a COP30 e o BRICS, e a gente está preparado para mostrar para o mundo como que a gente consegue fazer isso de forma inclusiva. E o Brasil, se de um lado ele já fez o seu papel descarbonizando toda a sua matriz, a gente pode agora vender isso para o mundo, né? E utilizar isso para atrair dinheiro para o Brasil e, de fato, fazer com que a gente consiga, como a gente sempre quis, né, voltar a ser indústria. E os olhos estão voltados para a gente. Basta a gente aproveitar essa oportunidade, que é mais uma janela de oportunidade que a gente tem, de conseguir atrair investimento, empregar, né? A gente fala muito dos empregos verdes, como que a gente consegue alocar essa mão de obra, né? E, de fato, fazer com que essa agenda seja nossa para o mundo e não do mundo para a gente, né? E
assim, a GIZ tem sido uma parceira fundamental, não só de agora, mas de décadas, né, de anos do governo brasileiro, a ajudar essa parceria a acontecer, não só com recursos, mas especialmente com inteligência, para que a gente consiga, de fato, porque eu acho que a gente tem que ter um plano estratégico, e a GIZ tem ajudado o governo a ter esse norte, a ter essa visão de como a gente conseguir fazer esse processo. E eu acho que, no fim, aprendam, né, um pouco mais sobre outras fontes energéticas. Eu não sei se alguém aqui é do setor elétrico, mas aprendam sobre biocombustíveis. Quem é de biocombustíveis, aprendam sobre o setor elétrico, porque a gente tem falado muito sobre transição energética, mas cada vez mais é importante que a gente fale sobre integração energética. Como a gente consegue conectar todos esses elos da cadeia, porque agora não existe mais vetores energéticos. Hoje a gente pega o biocombustível, coloca na rede e transforma em energia. A gente pega a energia, joga para o hidrogênio e transforma em fertilizante. Então, tudo está conectado e a gente também tem que estar conectado a esse mundo também. Então, se possível, aprendam sobre os outros fatores, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, olhar para o mundo e mostrar que o Brasil está preparado para a transição. Feito, muito obrigado. Bom, acho que como primeiro painel sobre o que é transição energética, a gente mergulhou fundo aí no conhecimento. Agradeço extremamente, muito a vocês, foi muito bom. Obrigado, aprendi a beça aqui, anotei pra caramba. Parabéns, obrigado. Ok. Alô? Ok, obrigado, foi fantástico, eu acho que a gente aprendeu muito, né? E vamos dar sequência, né? Agora a gente vai tratar da equidade na transição energética justa e inclusiva. E nesse painel a gente conta com a presença da Ana Carolina Quirino, que a gente já apresentou inicialmente aqui, do Escritório da ONU Mulheres no Brasil. Por favor, Ana. Na internet, né, no online, a gente tem a Aline Pan, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundadora da Rede Brasileira Mulheres na Energia Solar. A Aline está online, gente? Queria chamar a Ana Carolina Costa Silva, que ela é especialista em ESG, com uma experiência muito grande em relatórios do GRI, ODS, gestão de impacto. Ok? Prazer, por favor. Vamos sentar. Eu acho que a Aline já... Aline? Está me ouvindo, Aline? Seu microfone aí eu acho que está desligado, Aline. Pessoal, ajuda aí. Faz um teste aí, Aline, por favor. Oi. Está me ouvindo? Me escutam? Agora sim. Agora a gente está te escutando. Que bom. Eu estou escutando vocês também. Então tá joia. Então, Ana, você conduz e naquele esquema, tá? A gente tentando manter 10 minutos para cada uma das panelistas, né? E você também dando chance para o pessoal perguntar, tá? E fazer as perguntas que você julgar importantes, tá bom? Tá contigo. Oi. Bom dia, me ouvem? Bom Sim. dia. Quero registrar o agradecimento aqui. Tá dando. Oi. Cessou, né? Agradecer aqui a Escola de Energia por esse convite, em nome da sua fundadora, presidente Michele Silveira. A gente vai ter aqui, nesse painel, duas grandes mulheres da energia, mulheres da ONU, estudiosas, e eu peço licença para ler um pouco do currículo delas, porque quando a gente lê o currículo de um painelista, a gente não está falando só das qualificações, a gente está falando da história.
Então, é importante que vocês saibam quem está se comunicando com vocês, porque aqui é uma mini mesmo, mas que me impactou e vai impactá-los. Primeiro, Ana Carolina Querino, que está aqui no palco com a gente. A Ana, ela é cientista política, mestre em ciências sociais, com ênfase em políticas comparadas pela Universidade de Brasília. Especializou-se em teoria democrática e suas relações com os meios de comunicação de massa e mecanismos de participação social. Entre 2000 e 2007, trabalhou como pesquisadora na área de previdência social no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Possui experiência docente no curso de formação para diplomatas recém-ingressos no Instituto Rio Branco e no curso de especialização em comunicação e políticas públicas do IESB. Entre 2007 e 2012, trabalhou em ONU Mulheres, inicialmente na equipe do Programa Regional de Gênero, Raça, Etnia e Pobreza, executado em 4 países da América Latina. E logo, como coordenadora da área de empoderamento econômico das mulheres, passou pelo escritório da OIT,